Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a nossa primeira videoaula da disciplina de CFB do terceiro bimestre. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o reino plantae, o reino das plantas. Então, para começar a falar do reino das plantas, vamos começar falando sobre como surgiu, da onde evoluiu, como evoluiu o grupo das plantas do reino presente no reino plantae. Bom, dizem que o primeiro organismo que deu origem aos primeiros indivíduos do grupo das plantas, ele era um organismo protista, era uma alga que estava dentro do grupo protista. E aí ela foi considerada o ancestral comum de todas as plantas. A partir desse ancestral comum, que era do reino protista, começou então a sofrer mudanças, transformações, evoluiu e deu origem às algas verdes, organismos com clorofila, que fazem fotossíntese, autotróficos. Aí esses organismos, essas algas verdes, algumas dessas algas verdes acabaram sofrendo adaptações devido a determinadas situações no ambiente, como temperatura, né, ações do clima. E essas algas que evoluíram, elas adquiriram uma adaptação aonde a sua reprodução ocorria por meio de embrião. Então surgiram daí novos organismos, né, as algas comuns, e daí algumas algas já começaram a evoluir para se reproduzir através de embrião. Essas algas que já se evoluíram e se reproduziam através dos embriões deram origem ao primeiro grupo vegetal do reino plantae, que é as briófitas, que são plantas não vasculares, que não possuem raízes, nem caule, nem folhas. Essas briófitas, algumas dessas briófitas que surgiram dessa evolução, elas conseguiram ter outras adaptações, que elas não tinham vasos vasculares. Mas aí algumas dessas briófitas, já para poder sobreviver, se adaptar às condições, elas acabaram desenvolvendo estruturas como vasos condutores. A partir dessas plantas que evoluíram com essas estruturas de vasos condutores, surgiram então as pteridófitas, que foram as primeiras plantas, a segundo grupo do reino plantae a surgir, que foram chamadas de traquiófitas. Por que elas são chamadas de traquiófitas? Elas são chamadas de traquiófitas porque são plantas que possuem vasos condutores. Então, essas plantas que possuem vasos condutores, elas vão passar a evoluir mais ainda para sobreviver. Algumas plantas, como as pteridófitas que nós temos hoje, mas tem outras que já foram evoluindo mais ainda, e aí elas acabaram surgindo, produzindo uma outra função, uma outra estrutura, como a produção de semente. E aí essas plantas que evoluíram para produzir semente foram chamadas de gimnospermas. E esse grupo do reino plantae, a partir das gimnospermas, foram separadas em um outro grupo chamado esparmófitas, que são plantas que produzem semente. Então, as gimnospermas são o primeiro grupo das plantas que produziram sementes. E essas plantas que produziram sementes também acabaram se evoluindo novamente, surgindo aí com estruturas como flor e fruto. Através dessas plantas que já evoluíram com essas estruturas, que surgiram com essa estrutura de flor e fruto,
deram origem ao grupo das angiospermas, que é o maior grupo do reino das plantas, que estão presentes em todo o mundo e em vários lugares. Aí as plantas estão classificadas no grupo das criptógamas, como as briófitas e as pteridófitas, que são plantas que elas não que se reproduzem dependente da água, aonde cripto e as fanerógrafas, que são plantas como as gimnospermas e as angiospermas, que já são plantas com semente. Então, criptógamas são plantas sem sementes e fanerógrafas, plantas com semente. Aí nós vamos falar sobre as briófitas. Brio significa musgo, fito significa planta. Que as briófitas são plantas muito pequenas que vivem em ambientes úmidos e sombreados. As briófitas, elas não possuem raízes, elas se fixam ao solo por meio desses filamentos chamados rizóides, que vão imitar como se fossem raízes, aonde vão ser absorvidos água e sais minerais que a planta necessita. Também não vão possuir caule, elas vão ter somente uma arte chamada de cauloide, não vai apresentar vasos para condução de seiva. Suas folhas, que não são folhas, são chamadas de filóides e são apenas partes achatadas do caule, que parecem uma folha, mas não são. Aí os representantes do grupo das briófitas são as hepáticas e os musgos. A reprodução das briófitas ocorre em duas fases, uma fase assexuada e outra sexuada. Os musgos verdes, que podemos ver em muros úmidos, são plantas que são sexuadas e apresentam uma fase gametófita, que é a fase reprodutora de gameta. O esporófito vai possuir uma arte e uma cápsula no interior do qual se formam os esporos. A cápsula vai ser essa região aqui, aonde vai ser chamada de esporófito, aonde vai estar os esporos. Quando elas são maduras, elas vão liberar esses esporos para ser germinado no solo úmido. O ciclo de vida dessas briófitas, né, vai ocorrer a partir do esporófito, onde vai ter a cápsula, onde vai sofrer processo de meiose, né, no interior dessa cápsula, onde vai ser formado os esporos. Esses esporos vão ser liberados, vão cair no solo úmido, vão germinar. Aí nesses esporos vão formar o gametófito masculino e o gametófito feminino, que vai ser chamado, o gametófito masculino vai ser chamado de anterídeo e o feminino vai ser chamado de arcagônio. Quando ocorrer essa fecundação aí, ele vai formar vai ocorrer a fecundação, né, na oosfera, que é o gameta feminino, e vai sofrer a divisão meiótica, que vai formar esse embrião, que vai dar origem novamente a mais um gametófito feminino ou um gametófito masculino, dando assim a continuidade no ciclo de vida de uma briófita. As pteridófitas, que na evolução das plantas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos para conduzir nutrientes. Eles vão possuir raiz, caule e folha verdadeiros. O seu caule geralmente é subterrâneo e é denominado de rizoma. A maioria das pteridófitas, elas são terrestres e habita de preferência lugares úmidos e sombrios. A samambaia e as avencas podem viver sobre outras plantas sem prejudicar as outras.
O fato de serem traquiófitas, que são as plantas que com vasos condutores, ocorre o transporte de água, nutrientes e seiva elaborada, o que torna mais eficiente. Essa característica vem aliada ao surgimento de tecido de sustentação que vai permitir que esses representantes das pteridófitas tenham um maior aporte e mantivessem o seu corpo, a sua estrutura ereta. O corpo das pteridófitas vai possuir raiz, caules e folhas. Aí nós estamos vendo uma folha de samambaia com os soros, que é onde tem os esporos, que são os gametas reprodutivos. Os representantes das pteridófitas são as avencas e as samambaias. A reprodução dela é através dos esporos que amadurecem. Os soros, eles vão se abrir e deixar cair no solo úmido. Cada esporo, então, pode germinar e originar um protalo, que vai ser a planta jovem, e uma plantinha bem pequena com uma forma de coração. Esse protalo é uma planta sexuada, que é produtora de gameta, por isso ele vai apresentar uma fase gametófita, onde ele vai produzir ou o gameta feminino ou o masculino. Aí o ciclo de vida. Nós vamos ter aqui o soro, que vai sofrer processo de meiose, que vai liberar os esporos. Esses esporos vão cair no solo úmido, vão germinar e vão produzir, vai originar aqui, ó, o protalo. Esse que é o protalo, que ele vai ter o formato de coração. Esse protalo, ele vai ser um indivíduo hermafrodita, porque ele vai ter tanto a parte masculina, que é o anterídeo, como a parte feminina, que é a oosfera. Aí a parte masculina e a feminina, a masculina vai liberar, aí esse espermatozoide, esses gametas masculinos, por causa da umidade, vão se locomover e fecundar a oosfera dentro dessa estrutura chamada arcogônio. Vai ocorrer a fecundação, a formação do zigoto, e aí vai originar aqui um novo esporófito, que aí vai se desenvolver e vai crescer e formar uma nova samambaia, que vai amadurecer e produzir novamente novos esporos, e assim dando continuidade ao ciclo de vida das pteridófitas. Aí nós temos o grupo das fanerógamas. Nós falamos das criptógamas, agora vamos falar das fanerógamas, que são plantas com sementes, que pode ser dividida em dois grandes grupos: a gimnosperma, que são as plantas com flor e semente, e a angiospermas, que são as plantas com flor, fruto e semente. As gimnospermas, elas vão possuir raiz, caules e folhas, possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas, chamadas estróbilos. Muitas dessas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e conhecidos como cones, o que lhes confere a classificação do grupo das coníferas. Aí aqui nós vamos ter, ó, os cones. Aí aqui nós vamos ter a parte feminina e a parte masculina. Na produção de semente, elas vão originar os estróbilos, que são originadas por meio dos estróbilos femininos, na parte feminina. As gimnospermas, elas não vão produzir frutos, por isso que elas são chamadas de gimnosperma, que significa semente nua, ou seja, elas não ficam encarceradas dentro de fruto. Os representantes delas são os pinos e as sequoias. O ciclo reprodutivo, o ciclo de vida dela, elas vão ter os estróbilos, né, que vão ser liberados. Vai ter os grãos de pólen, que vai fazer com que a parte masculina faça a fecundação lá na parte feminina,
dando origem assim a célula, o gametófito entrando lá, o pólen entrando e fazendo a fecundação na oosfera. Ocorrendo a fecundação, ocorre a formação do embrião, aí que é a semente, né, do pinhão. Essa semente, daí ela vai cair no solo, vai ocorrer a germinação dela, dando origem aí a uma nova planta, por exemplo, a uma araucária. As angiospermas, que do grego significa bolsa e esperma semente. Essas plantas representam o grupo mais variado em número de espécies do reino das plantas, ou também chamado de metafita. Atualmente são conhecidos cerca de 350 mil espécies de plantas. Desse total, mais de 250 mil são angiospermas. Elas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, a gente percebe a relação entre a gimnosperma e a angiosperma, que vão apresentar novidades, que nas angiospermas vai ter as flores e os frutos. As flores, elas podem ser vistosas, tanto pelo colorido quanto pela forma. Muitas vezes também exalam um odor agradável, produzem um líquido açucarado, chamado de néctar, que serve de alimento para abelhas e outros animais. As coloridas, perfumadas ou não, das flores, são das angiospermas que produzem semente e frutos. E as angiospermas é dividida em dois grupos: as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas é um cotilédono, por isso que é mono, que é de um, que é reduzido e não tem reserva. E as dicotiledôneas são dois cotilédonos, por isso de dois, com ou sem reserva de nutrientes. Então, o embrião da semente da angiosperma contém uma estrutura chamada de cotilédono. Esse cotilédono é uma folha modificada que é associada à nutrição das células embrionárias que poderão gerar uma nova planta. São exemplos de angiosperma de monocotiledônea: o capim, a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, o trigo, a aveia, a cevada, o bambu, alho, cebola, a banana, a bromélia, as orquídeas são exemplos de plantas monocotiledôneas. Sementes monocotiledôneas. Por que são sementes monocotiledôneas? Porque existe um único cotilédono. Essa substância que nutre esse embrião, ela vai ficar armazenada nessa região denominada endoperma. O cotilédono vai transferir esse nutriente para a célula embrionária, que vai estar em movimento, em desenvolvimento. Então, o cotilédono vai ser essa região aqui, aonde vai estar toda a nutrição para que o nosso embriãozinho, que é esse cara que está bem aqui, ele se desenvolva. Exemplos de angiosperma dicotiledônea: feijão, amendoim, soja, ervilha, pau-brasil, ipê, cerejeira, abacateiro, ceroleira, roseira, morango, macieira, agudoeiro, café, ginipapo, girassol, margarida, e entre outros, que são quase que a maioria, são plantas angiosperma dicotiledônea. Ela vai ter dois cotilédonos. O endosperma geralmente não se desenvolve. Os dois cotilédonos que estão armazenando a substância necessária para o desenvolvimento do embrião. Então, esse cotilédono ali, ele vai estar aqui como uma festa, que, por exemplo, é uma semente de feijão. Cotilédono é essa parte que, quando a gente abre uma semente de feijão, a gente vê que ela se separa uma banda para um lado, uma banda para um lado e uma banda para o outro. Essa parte interna dentro da semente do feijão que é chamado de cotilédono. E aí nós vamos ter aqui, o embriãozinho, que vai dar origem aqui à primeira folha primária, né, a folha primária. E aí, a partir daí, esse cotilédono ele vai continuar, mesmo que quando ocorre a germinação, como a gente vê aqui, no feijão,
mesmo quando há germinação, ele continua, porque esse embrião ainda necessita da nutrição desse cotiledo. Quando saem as primeiras folhas, consideradas as folhas secundárias, que se desenvolve, quando ele já passa da terceira folha em diante, esse cotiledo não cai, porque esse embriãozinho já não é mais um embrião, já é uma planta jovem que já consegue absorver o seu nutriente a partir da sua raiz. Então aqui termina a nossa aula. Até a próxima. Quando terminar de assistir a nossa aula, vai lá nos comentários e deixa o seu nome e realize a atividade da página no livro, na página 160 e 163. Até mais!